Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa paixão remistes o mundo, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meus queridos ouvintes, segunda-feira das dores. Hoje, Santo Afonso nos convida a meditar sobre o conselho dos judeus e a traição de Judas. Meu abraço a você, querido padre, que está ouvindo o nosso programa, diáconos, seminaristas religiosos, coordenadores de pastorais, agentes de pastorais, povo de Deus. Como é bom olhar para a pessoa do sacerdote nesses dias grandes que nós vamos viver. Já começando com essa semana que prepara a Semana Santa, nosso coração vai se enchendo desta silenciosa realidade de mistério, porque nós vamos contemplar aquilo que é o núcleo da nossa fé católica, o mistério do sacrifício de Cristo. Não deixe de rezar pelos nossos padres. Não deixe de incentivar o seu padre, mesmo se o padre da sua paróquia não está bem. Reze, ajude o sacerdote, ofereça a oração a Deus por ele. Aproxima-se do padre e diz: eu estou orando por ti. Os nossos sacerdotes precisam de oração. Mesmo aqueles sacerdotes fiéis, obreiros realmente da bondade, que defendem a fé, defendem a tradição, precisa muito da nossa oração. Mas muito mesmo. Nós precisamos ter esta sensibilidade de valorizar os nossos padres. Então, aproximando-nos do coração da Semana Santa, a meditação que Santo Afonso nos coloca hoje diante dos olhos e da nossa mente são dois abismos. O ódio dos inimigos de Jesus e a traição de um amigo. O ódio a Cristo continua e a traição também. É interessante, às vezes você atende as pessoas que estão longe de Deus, longe da igreja, e elas não querem voltar. Às vezes você atende pessoas, por exemplo, que estão ligadas à maçonaria, que é proscrita pela igreja, e você diz: mas fique com a igreja. Não, eu prefiro ficar com a maçonaria. Dói muito na alma da gente, porque as pessoas não têm a noção do que será o momento da morte. O momento em que você deixar essa casa transitória que é o corpo e se apresentar diante de Deus para o seu julgamento pessoal. É ali que a alma vai vislumbrar o filme da sua vida. Há dois rostos, diz Fulton Sheen, que poderão aparecer ali. Ou o rosto do diabo, que diante dos que traem Jesus, dos seus inimigos, vai dizer: és meu, venha. E a alma, então, não terá mais nenhuma chance de misericórdia, porque a alma rompeu com a misericórdia de Deus. Ou então o outro rosto, luminoso, belo, o rosto de Jesus, que vai dizer: és meu, venha. Tanto o demônio como Cristo vai dizer a mesma palavra. Um que toma posse da alma para a escravidão eterna na ausência da luz de Deus. O outro, o Redentor, que toma posse da alma para a unidade eterna no céu com os anjos e os santos. Jesus, que havia passado fazendo bem,
curando, perdoando, acolhendo, agora é perseguido por aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias. Os sumos sacerdotes e os fariseus se reúnem e decidem: convém que um homem morra pelo povo. Não sabia eles que, na verdade, estavam profetizando. Sim, convinha que ele morresse, não para salvar uma nação terrena, mas para redimir toda a humanidade. Enquanto isso, Judas, um dos 12, se aproxima com frieza e pergunta: o que me dareis se eu vos entregar Jesus de Nazaré? 30 moedas de prata. O preço de um escravo. O Filho de Deus vendido por quase nada. Santo Afonso faz uma pergunta direta e dolorosa. Minha alma, por quanto tu já vendestes Jesus? Por quanto você já vendeu Jesus? Para ficar com o pecado da sua carne? Para ficar inscrito numa associação secreta? Ainda dizendo que às vezes ali tem mais ensinamentos importantes do que na igreja? Por dinheiro? Para viver a comodidade? Por corrupção? Por política? Quantas vezes nós vendemos Jesus? Não foram poucas as vezes em que trocamos Cristo por um prazer, por um orgulho, por um pecado oculto. Judas somos nós, cada vez que colocamos nosso interesse acima da amizade com o Senhor. Repito, a síntese da nossa vida será na hora da morte. A gente precisa temer esse momento. Você pecador, você que está longe de Deus, você que não se confessa há tanto tempo, você que comete corrupção, já cometeu corrupção, já roubou dinheiro público e não devolveu, você que carrega pecados tão absurdos, será que você não pensa na morte? Ela vai chegar. Será um momento difícil, um momento de síntese. É assim conosco. Isso aqui, para você também, sacerdote, para mim, padre, para os religiosos, para os bispos. Será que nós estamos sendo fiéis a Cristo? Será que não estamos trocando Jesus pela ideologia? Pelo acomodamento diante das injustiças deste mundo? E os presos do 8 de janeiro, será que não comove os nossos corações? Será que você também é um desses Judas que, como aqueles que receberam a anistia lá em 1979, por ter cometido crimes, assassinatos, sequestros, assaltos e tantas coisas, que hoje grita anistia não para os idosos, para as pessoas que numa manifestação não fez nada demais, estava ali, talvez com ingenuidade, e que foram levados ao tribunal e sentenciados por aqueles que dizem estar fazendo o bem, defendendo a democracia. Isso é doloroso. Nesse tempo de Semana Santa, a gente precisa pensar nisso. Repito, a síntese da nossa vida será na hora da morte. Todos morrem. Todos que são fautores da agressividade, da violência,
da limitação da liberdade das pessoas, todos vão passar pelo vale da morte. Terão este momento da síntese de suas vidas. Por isso não vale a pena a gente ficar no lugar dos judeus, com ódio de Cristo odiando os outros. O Brasil hoje é um país, o mundo está assim, marcado pelo ódio. Deus não quer isso de nós. Jesus nos convida a uma comunhão profunda, nos oferecendo perdão, nos olhando com misericórdia. E é nesse caminho que nós queremos ir e preparar bem a nossa Semana Santa. A aclamação ao Santo Evangelho desta segunda-feira é de Ezequiel 33:11, um versículo muito importante para mim e para você. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Deus não quer a morte sua nem minha, nem de nenhum pecador, mas quer que se converta. Eu espero que a graça de Deus consiga alcançar milhões de almas neste ano, mundo afora, para levá-las à conversão. Almas que estão carregadas de ideologia, jovens que perderam a fé por causa do ateísmo na universidade, pessoas que deixaram que a ideologia, a paixão política, lhes tirasse a fé do coração. Volte a Deus, converta-se. Você que está com o coração eivado de soberba por causa de herança, passando os seus irmãos para trás em herança, o que você vai levar quando morrer? Toda essa soberba, todo esse desejo desenfreado de riqueza, você não vai levar com você na morte. Converta. É tempo de conversão. Não é possível que você que me ouve agora, que está carregado de pecado, que está com a sua alma comprometida para a hora da morte, não se toque e não se deixe tocar por Deus e voltar a isso. Um homem partilhava comigo outro dia que ele estava no brejo do pecado, na mais triste realidade do pecado. Conheceu as piores coisas e, ao conhecer o encarceramento, a cadeia, ele caiu em si e agora está fazendo um caminho de união com Deus, recebendo os sacramentos. Às vezes é preciso a dor para que nós encontremos o caminho do amor. Não deixe, prezado ouvinte, que a sua vida tenha que voltar a Deus por causa da dor. Volte por amor. Aproveite fazer uma boa confissão agora na Quaresma, Semana Santa, e renova o seu coração na Páscoa de Cristo. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa, Senhor, o ouvinte do programa Oração da Manhã. Abençoa-os de perto e de longe, cura-lhes o coração e os traga de volta ao trono da Tua misericórdia e do Teu amor eucarístico. Fica, Senhor, no coração de todos nós e que nós sejamos renovados e transformados pelo Seu eterno amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem dolorosa, venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe aqui um like, uma mensagem, compartilhe o nosso programa para que nós possamos evangelizar com mais eficácia. A sua ajuda é importantíssima para que o nosso programa chegue a mais e mais pessoas para ajudá-las a serem todas de Deus. Amém. À noite, às 21 horas, te espero aqui no canal para a nossa catequese
na escola da nossa fé. Fique em paz.